Olá, sou Patrícia Penacchione Alves e estamos no podcast da obra Pensamento e Vida pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 13. Filhos. Nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que em muitas ocasiões lhe influenciarão a existência inteira. Indiscutivelmente, a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mistério. Contudo, importa reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada ou com exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos, mormente quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical. É que a voz e a ação prática jazem impregnadas no magnetismo indutivo que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações. As crianças confiadas na Terra, ao nosso zelo, são portadores de aparelhagem neurocerebral completamente nova, em sua estrutura orgânica, a afeição de câmera fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. A objetiva, que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada na mente infantil por um espelho renovado, em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-os em si própria como elementos básicos de conduta. Os pequeninos acham-se deste modo à mercê dos moldes espirituais dos que lhes tecem o berço ou que lhes asseguram a escola, assim como uma argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Não podemos, pois, esquecer na terra que nossos filhos, embora carreando consigo a sedimentação das experiências passadas, em estágios anteriores na gleba fisiológica, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados, quanto nós mesmos, de provas e ensinamentos no que tange ao trabalho da regeneração desejada. Excetuados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, à face da missão particular de que se investem na renovação do ambiente comum, todos eles nos sofrem os reflexos, assimilando impressões entranhamente perduráveis, que às vezes lhes acompanham o passado desde a meninice até a morte do corpo denso. Tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo, a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem contudo furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é urna preciosa em incorporarmos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver na função de herdeiros das nossas próprias obras. Ao final deste capítulo, meus queridos amigos, Emmanuel nos faz refletir para com esse trabalho que Deus nos confiou a receber esses seus filhos, que serão nossos filhos por empréstimo, nos oportunizando no trabalho para com eles, através da educação, do amor e do respeito, ajudá-los nesse processo evolutivo, nessa grande jornada no planeta Terra. Quando pais assumem compromissos
na paternidade ou maternidade. Isto constitui um engrandecimento do espírito sempre que estes compreendem o caráter divino de tal missão. Como nos diz Emmanuel, os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. E assim, meus queridos amigos, por isso precisamos, como pais, saber dosar os extremos do nosso caminho, onde um nos leva ao excesso de ternura e o outro em demasiadas exigências duras. Lembremos sempre que é pelo caminho do meio, esse caminho do equilíbrio, que atingiremos essa evolução tão sonhada. E como ainda nos diz o Livro dos Espíritos, essa obra abençoada que temos em nossas mãos, através da questão 208, que nos fala que os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. E assim, meus queridos amigos, nós como os pais devemos ajudar a despertar a consciência desses espíritos que nos são confiados para o amor ao bem e à verdade. E assim, possamos compreender que sermos pais nos oportuniza um trabalho da nossa própria reforma íntima, da nossa moralização, pois sabemos que o melhor ensinamento que podemos ofertar para os nossos filhos é sempre através do exemplo. Eu agradeço muito a companhia de vocês. Um grande beijo, cuidem-se e até a próxima.